Mais uma vez, boa tarde. Que bom, a casa tá, apesar do feriador de carnaval e o negócio aí pegando fogo lá fora, a casa tá cheia, graças a Deus. Bom vê-los aqui nessa tarde mais uma vez, tarde de sábado. Feliz com a sua presença aqui, viu? Muito feliz. Hoje, o tema interessante, até meio instigante, fala sobre Deus, eu e o carnaval. Deus, você e o carnaval. Como é que é essa combinação, né? Parece um paradoxo, né? Como é que pode misturar Deus com carnaval, esse negócio todo? Mas a gente vai entender um pouquinho desse tema, dessa discussão, e vocês conversaram um pouquinho na convivência, entenderam um pouquinho do que vai ser tratado nessa tarde. Conta uma história de um rapaz que fazia parte de uma comunidade religiosa, comunidade cristã, e ele foi ali ao seu líder, ao seu mentor ali, conversar com ele. Olha, eu vou chamar de pastor, tá? Ele pode falar de padre, enfim, eu vou falar pastor. Pastor, eu queria fazer algumas perguntas para o senhor e você me respondesse. Pode falar, meu jovem, diga. Eu queria saber se eu posso ir a uma balada hoje à noite. Qual foi a resposta do pastor? Claro que pode, você está livre, pode ir. É mesmo, pastor, que legal. Pastor, é o seguinte, eu posso nessa balada tomar aí algumas bebidas, algumas coisas assim? O pastor respondeu, claro que você pode, meu amigo, você pode tomar sim. Mas que coisa é essa? Mas pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, eu posso ali pegar umas meninas, fazer uns esquemas com elas ali e tal, ficar com elas, dar uns pega ali? O pastor respondeu o quê? Mas pode, rapaz, você pode fazer. Nossa, o menino ficou feliz, né? Pô, mas pastor é bacana demais, vou dar uma instigada mais ainda. Pastor, é o seguinte, eu posso também usar algumas coisas ali e tal, que vão me deixar legal, umas coisas, sabe? Você tá entendendo, né, pastor? O pastor disse o quê? Mas pode, mas pastor, que legal. Pastor, é o seguinte, você está permitindo todas essas coisas, mas, afinal das contas, o que eu não posso? Já que eu posso, o que eu não posso? O que eu posso responder? Você sabe da resposta. Você não pode entrar no céu, meu amigo, fazendo tudo isso aí, viu? E sabe, às vezes é interessante, essa é uma história que eu ouvi quando era moleque ainda, mas obviamente tem uns contextos, né? Tem até deram uma estilizada nessa historinha, dizendo, pastor, eu posso usar o Tinder, posso acessar o Tinder lá, botar meu perfil e tal? Aí o pastor falou, não pode fazer essas coisas, né? Mas enfim, eu não estou aqui estimulando você a fazer nada disso, mas esse tema ele é pertinente, e até eu adicionei a palavra dia a dia, né? Porque quando a gente fala de carnaval, a gente pensa são 4 dias, 5 dias, né? 4 dias de folia, né? Você está esperto, hein? Quem respondeu está ligado aí, hein? Mas enfim, são esses dias, fica procurando, não, só estou... foi uma pegadinha, né? Eu esqueci, já faz tempo, mas enfim. Mas são alguns dias de, entre aspas, de prazer, de folia, de alegria, né? E essa historinha tem tudo a ver, porque às vezes a gente, poxa, né? Eu sou cristão e tal, e a gente começa a querer misturar as coisas, né? A querer, enfim, colocar coisas onde Cristo disse, olha, aqui não é legal. Esses dias eu estava lendo num site, né? Que a edição eu acho que é a edição de São Paulo, me ajuda quem leu essa informação, que lançaram o bloco evangélico, né, do carnaval. Enfim, né, o bloco cristão, vai ter um bloco aí na rua aí, não sei quando, aonde, como, mas tem um bloco religioso, vão estar ali e tal, os foliões, falando ali de Jesus e tal. E é estranho, para mim, sou estranho porque eu conheço, aliás, eu leio as escrituras e a gente vê ali uma outra direção, né? Então a gente precisa realmente pensar um pouco, nos debruçarmos aí na palavra de Deus, entender o que Deus pede de nós, né? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu sei que alguns aqui estão começando a caminhada cristã, essa jornada cristã, dando os primeiros passos. Alguns já estão nessa caminhada já há algum tempo, já há alguns anos, talvez algumas décadas aí, enfim. E claro, no meio do processo, no meio da caminhada, sempre existe ali algumas situações complicadas, alguns deslizes e tal. E a gente precisa entender, né, o que Deus pede de nós. Eu coloquei um texto para introduzir, não está no guia de vocês podem anotar, depois vocês podem dar uma olhadinha em casa, que é Salmos 14, verso 1 a 2. E aqui é Deus falando ali, uma informação do salmista para nós, com relação a esses temas atuais. Obviamente, a primeira declaração, Deus não existe, parte de um tolo, né? Você vê, diz tolo em seu coração, Deus não existe.
né? E em algumas versões, essa segunda parte é bem interessante, que as pessoas se corromperam e cometeram atos detestáveis e não há quem faça o bem. Essa frase diz que algumas pessoas vão para orgias, bebedeiras, maluquices e tal, e chegou à conclusão que não há pessoas que façam o bem. Continuando o verso, diz o seguinte: o Senhor, ele olha dos céus, o Senhor observa a terra, para ver os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e alguém que busque a Deus. E aí eu fico pensando, vou até igual gaúcho, bate, mas se Deus estiver olhando esses dias, esses 4 dias, né? Será que vai ser uma decepção? Aliás, eu não estou dizendo nem lá de fora, mas digo no mundo cristão na forma geral. Será que Deus vai encontrar pessoas aí que de fato estão buscando a Ele, em meio a essa loucura, em meio a essas manifestações? Alguns dizem que são manifestações culturais, manifestações folclóricas, enfim, mas não é o que a gente vê por aí, não é o que a gente ouve por aí. Então, para a gente pensar um pouco e realmente analisar, eu só queria, você já deve ter buscado a informação, algumas ideias do que é o carnaval em si, algumas hipóteses de algumas pessoas que levantaram a definição histórica do que é o carnaval, do que é essa festa popular. E eu trouxe, até projetei aí para você acompanhar a leitura, e alguns acham que o carnaval em si é a evolução, a sobrevivência do culto de Ísis, a deusa babilônica. Outros defendem que a sua origem encontra-se nas Saturnais romanas, antigas festas em honra a Saturno, duravam um dia, mas o imperador Augusto levou para 3 dias, enfim, aí prolongou-se para 1 semana. Aí tem uma outra definição, uma outra explicação da origem do carnaval, a origem desse negócio todo. Outros acreditam que o nosso carnaval tem origem nas bacanais, enfim, festa ao deus Baco. Isso aqui nem imaginava que existia o deus Baco, mas está aí o negócio. O deus do vinho, das orgias, das bebedeiras da mitologia grega, ou nos festejos em honra a Dionísio, na Grécia, e até mesmo nas festas dos inocentes e doidos da Idade Média. Ou seja, essa é a origem mais antiga, mais remota do carnaval. A origem mais atual vem de um movimento religioso, onde precede aí os 40 dias da quaresma, e as pessoas elas têm esse período para aproveitarem bem. No caso, a palavra carnaval, carnivale, vem na carne, para comer bastante carne, se alimentar, enfim, festejar, porque vai chegar um outro período onde as pessoas vão ter que se abster da carne. Aí é que nós chamamos o período da Páscoa, né? Onde geralmente se come peixe, essas coisinhas todas. Então criou-se essa ideia do carnaval no mundo religioso, onde as pessoas aproveitam mesmo, para depois puxar o freio de mão e vão ficar tranquilo nessa época. Então essas são as ideias, ou enfim, alguns conceitos do carnaval como a gente vê por aí. Mas eu queria ampliar um pouquinho mais, indo para a narrativa bíblica dessa questão do carnaval, que vem da palavra da carne, desejo, carnais. E eu trouxe um texto, que também não está no guia, você pode anotar depois ler, que está em Isaías. E olha que texto, quando eu vi esse texto, eu falei, nossa, tem tudo a ver com os nossos dias. Aí Deus dando um alerta às pessoas, no caso ali do tempo do profeta Isaías, dizendo o seguinte, olha, ai daqueles que passam o dia inteiro fazendo o quê? É bem atual esse texto, né? Eu botei na linguagem de hoje para trazer as palavras para o nosso contexto. Bebendo cerveja, vinho, desde a madrugada até tarde da noite. E ficam completamente bêbados nas suas festas, a músicas de harpas. Eu fico pensando, obviamente, está usando os instrumentos de antigamente, mas fico pensando aí os tambores e tal, enfim. Suas festas de músicas, harpas, liras, de pandeiros e flautas. E muito vinho para beber. Essas pessoas, diz o texto de Isaías, elas não se importam com os planos de Deus. E aqui está a coisa, né? Aqui está o segredo, né? Não se importam com os planos de Deus, o Senhor. Nem levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o povo será levado prisioneiro para fora do país. E o texto continua dizendo o seguinte, o povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá a sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades. Toda essa gente que vive nas farras e nas orgias.
todos ficarão envergonhados, e os orgulhosos serão... Caramba, se fosse eu falando, não fosse a vez, eu não acredito nisso que Deus falou, mas Deus está falando isso aí. Ó. Uma advertência a esse mundo que curte, que, sabe, vive nessa situação e achando que não tem nada a ver, mas Deus ele é muito claro, muito específico, ele diz o seguinte, essas coisas realmente, vou usar aqui uma linguagem, eu não curto. É por isso que eu li o Salmo anterior, o Salmo 14, dizendo, olha, eu olho para a terra e busco pessoas que têm entendimento, pessoas que me busquem de verdade. E que não misturem as coisas, não fiquem nessa dualidade, nessa vida dupla, dessa duplicidade. Não se encaixa. Por isso que o tema hoje ele é muito relevante para nós entendermos. Eu queria, já indo para o seu guia, trazer o texto, que é o texto de Tiago. E esse texto é interessante também, porque faz ponte com esses outros dois textos, para a gente entender que realmente Deus, ele é um Deus zeloso. Deus, abro aspas, é um Deus invejoso. A partir do momento que você se encontra com esse Deus, não existe espaço para uma vida dupla. Ou você realmente pega a camisa e veste de verdade, ou a melhor coisa, aí depois a gente vai ler, é melhor você ir lá para fora curtir a sua vida. Então é o que Deus está dizendo para nós, olha, eu te amo, eu quero que você viva de acordo com os meus princípios, com as minhas normas, para que você realmente seja feliz. E o texto de Tiago vem nessa mesma temática, um pouco duro, mas é o que Tiago está dizendo para nós, é o seguinte, olha, gente infiel. Em outras versões está escrito assim, adúlteros e adúlteras. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? É uma pergunta. E aí Deus, sendo inspirado, Tiago sendo inspirado, diz o seguinte, olha, quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, queridos, a gente, analisando esses três textos, já a gente vê que realmente Deus, ele não está ali para brincadeira, no sentido de, ou realmente nós vamos levar a sério isso que nós chamamos de cristianismo, o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, ou a gente busca o nosso caminho, busca o nosso rumo e seguir adiante. Então, Tiago, quando ele se manifesta, a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais profunda nesse texto, nesse capítulo, de uma forma específica, ver os versos que precedem ali, a gente vai ver que realmente Tiago ele está preocupado com o nosso relacionamento com Deus. E também está preocupado com essa igreja, com essas pessoas que aproveitavam demais as coisas lá fora e se esqueciam que eles tinham um compromisso com Deus. Eu queria pensar um pouco com vocês. Definição de mundanismo, né? De esse negócio, o que é essa questão de mundanismo, essa questão, até vocês viram nas perguntas, né? O que quer dizer com isso, né? Pessoal, eu queria traduzir, colocar, você pode escrever, prazeres carnais. Ou ideias que totalmente são contrárias ao que Deus tem para nós. Então, é o que eu defino como mundanismo. Mas, ampliando um pouco esse contexto, a gente vê que existe uma luta em nós. Uma luta que nós queremos. Puxa, eu quero curtir, pastor. Eu quero dar uma volta, curtir a vida, alguns mais jovens. Pastor, mas eu sou muito novo para, viver, entre aspas, certos regimes, certas ordenanças. Eu quero aproveitar. E aí, ao mesmo tempo, eu quero sentar, quero ficar também num espaço religioso, quero ouvir. Mas será que existe essa combinação? E aí eu trouxe um texto de Paulo, não está no guia de vocês, Romanos 7, verso 19. E o texto é bem interessante, que ele fala dessa luta, dessa problemática que existe em nós, seres humanos. Por isso que Tiago fala, olha, ser amigo de Deus não é legal, mas existe um desejo em nós de querer participar desses dois mundos, que é o mundo de Deus, o mundo espiritual, e esse mundo onde nós
caminhamos e andamos, e aí Paulo diz, olha, pois a carne, ou seja, esse desejo é o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão diariamente, constantemente, em conflito um para com o outro. E de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, existe uma luta dentro de nós. É aquela luta, né, entre você fazer aquilo que é bom e aquilo que você fazer aquilo que não é legal. Então existe, e Tiago, quando ele escreveu naquele texto que nós vimos anteriormente, ele entendia bem esse conceito dessa luta. Por isso que ele falou o seguinte, tome muito cuidado para não ser amante do mundo, das coisas desse mundo, dos prazeres desse mundo. E aí, Paulo, escrevendo esse texto de Romanos, diz o seguinte, existe, é uma realidade dentro de nós essa luta. E aí eu trouxe aqui um conceito de um autor falando de Tiago, está aí no telão, vai ser projetado também, que fala que a amizade do mundo significa amizade ao mundo, amizade com o mundo. Pode passar, o próximo texto. Ou seja, esse autor, de acordo com o texto... esse texto eu não li, né? Bom, porque não, pode botar então, só para ler esse texto, só para não perder o fio da meada. É o mesmo texto de Romanos, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ou seja, em outras palavras, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. Enfim, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu desejaria fazer, eu não consigo fazer. Ou seja, que é seguir a vontade de Deus. Ou seja, existe essa luta dentro de nós. Aí eu trouxe esse conceito, pode passar para a gente, por favor? Pode passar mais um. Que a amizade do mundo significa amizade ao mundo, amizade com o mundo. Tiago vê, na atitude daqueles cristãos daquela época, uma posição radicalmente mundana. Ou seja, ele segue os valores seculares, as atitudes da humanidade que não tem Deus. O amor, a primazia ao poder, a honra, a popularidade e o amor ao mundo. Existe também uma questão mais filosófica da coisa, a questão de ideias, mas nós vamos entender depois essa questão também carnal. Então esse é um conceito dentro do que Tiago escreveu, dentro do que Paulo também escreveu, e aqui eu tenho uma outra abordagem também, pode passar para a gente, que aquilo que Tiago está dizendo é muito sério. O que Tiago diz, o amor ao mundo, se vocês são amigos do mundo, vocês são inimigos de Deus. E ele pôs, da forma que ele, por intermédio do Espírito de Deus, vê as lutas e as guerras como resultado de ciúmes, nós vamos ver isso depois, inveja, cobiça, que podem, em última instância, gerar a morte e mais destruição. E podia até ser que aqueles irmãos não tivessem chegado àquele ponto, mas isso não quer dizer que eles não chegariam. Em outras palavras, algo verbal poderia também se tornar algo físico, porque Tiago antes fala da questão da língua, vocês ficam falando isso, falando aquilo, para domar a língua. Eu falei um pouquinho disso no ano passado, mas o ponto é, essas lutas elas existem, essas dificuldades acontecem no nosso dia a dia, e o que fazer com tudo isso? Eu trouxe aqui mais um comentário, só para a gente terminar essa parte de comentário, essa parte mais explicativa. Pode passar para a gente, por favor? Tiago, ele elucida que porque a aliança com o mundo tem efeitos tão nefastos, perigosos, recorrendo a uma estranha constatação. E aí, no texto que nós lemos, eu não usei a palavra adúlteros, eu usei infiéis, né? Enfim. Sois vós, adúlteros sois vós. De acordo com o verso 5, a acusação não é que a transgressão do santo mandamento, não cometerás adultério, mas do primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus e não terá outros deuses além de mim. Ou seja, em outras palavras, não é infidelidade conjugal, mas é infidelidade com Deus. Quando a gente faz coisas que não agradam, coisas que a gente chama de carnais, coisas mundanas, nós estamos sendo infiéis para com Deus. É igual no relacionamento com você e com a sua esposa. A partir do momento que você, abro aspas, não você, mas no contexto, pula a cerca, você está quebrando uma aliança que você fez com essa pessoa. E você já perdeu a confiança dessa pessoa. A mesma coisa para com Deus. A partir do momento que você começa a fazer coisas que não agradam a Deus, você está se tornando um infiel, um adúltero, uma adúltera. E será que esse relacionamento é um relacionamento saudável? Por isso que o tema de hoje é muito importante a gente analisar, a gente pensar na nossa situação, de como nós estamos. É isso só para dar o que eu já falei anteriormente, Tiago está fazendo aqui talvez uma citação lá de Êxodo. Êxodo é o capítulo 20, fala dos 10 mandamentos, e o mandamento fala, sou Deus zeloso. Eu sou um Deus realmente que não gosta de dividir as atenções. Então a gente entende que
Os pecados ou os nossos erros, eles fazem essa separação. E Deus, de fato, Ele se preocupa contigo. E como é que está sendo o nosso dia a dia, esse carnaval do dia a dia das nossas vidas? Os desejos, as paixões que nós alimentamos dentro de nós. Para isso, eu trouxe aí toda essa introdução para a gente ir para o nosso guia e analisando, pensando um pouco na nossa realidade, da nossa vida, né? Como é que a gente vence tudo isso? A gente sabe que nós temos esses desejos dentro de nós, esses desejos eles ficam aí batalhando, o desejo de seguir a vontade de Deus, o desejo de servir as coisas desse mundo, esse conflito. E deixa eu falar uma coisa muito profunda, mas enfim, você vai entender o que eu quero dizer. Se você tem essa batalha dentro de você, e você, de certa maneira, sabe, entende que, puxa, o que eu estou fazendo não está legal, mas isso te preocupa, em certo sentido isso é positivo. Negativo seria se você entende que tem essas coisas dentro de você e você não está nem aí com isso. Aí é preocupante. Por isso que Paulo diz, olha, essa batalha ela está dentro de você, mas fique atento, fique esperto. Então é o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E eu queria dar aqui alguns pontos importantes de como a gente pode aí, sabe, superar tudo isso, superar essa situação. E o primeiro ponto que eu trouxe para a gente analisar, e você pode escrever no seu guia, é reconheça as suas fraquezas. Já mencionei isso quando Paulo, falando dessas lutas nossas internas, reconheça que você realmente é fraco. E que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e você vai cair. Quando a gente lê em Tiago, a gente vai ver o contexto um pouco mais amplo, a gente vê que Tiago está falando para os sabichões, para os sábios, para os entendidos. Olha, cara, baixa um pouquinho, vocês não são tudo aquilo que vocês imaginam que são, ou que sejam. Reconheça que você é ser humano, você é falho, sabe, há um momento que você pode cair. Então, esse é o primeiro ponto para nós compreendermos de como nós vamos vencer essas questões mundanas. E Jesus ele disse em Mateus 26, verso 41, que o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca, não é? Você sabe muito bem disso. É legal a teoria, que legal, uma Bíblia, a gente ouve louvor, a gente canta, tal, nós somos envolvidos nessa atmosfera, mas no fundo, a carne é fraca. É por isso que nós precisamos reconhecer que nós somos seres humanos, somos falhos, sabe? Há momentos que nessa caminhada a gente vai falhar e vai errar. E Jesus nos diz, olha, de fato, vocês têm todo o conhecimento, mas a carne é fraca. Mas aí tem um outro texto que, Gálatas 5, verso 17, diz que, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito, já mencionei esse texto já, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, é a fraqueza humana. Nós somos fracos. E a gente vai entender que a gente precisa, sabe, alimentar outras coisas que vão fazer com que a gente fique mais forte. Porque se deixar para nós mesmos, nós vamos cair pelo caminho. Esse é o primeiro ponto para nós entendermos. E algumas pessoas não conseguem vencer essas fraquezas da carne porque fingem que elas não existem, que não são perigosos o bastante para derrubá-los. Até que sem perceber caem. Só por não reconhecer essas fraquezas. E por um tempo elas ficam mais espertas, mas logo ignoram as suas fraquezas e caem de novo. Ou seja, todos os dias reconhecer que nós somos fracos. Fraqueza. Somos seres humanos, falhos, que necessitamos cada vez mais de Deus. E olha só, um segundo ponto importante para você entender, que é o passo da sujeição. Nós devemos sujeitarmos a Deus. E é aquela historinha, acho que você já ouviu já dos dois lobos, né? Tem o lobo do bem e o lobo do mal, e quem é que vai vencer? É aquele que você alimentar mais. É aquele que você dá mais alimento, aquele que você, sabe, nutre mais. E às vezes nós estamos fazendo o inverso, nós estamos pegando o lobo mau e dando bastante ração para ele. Não sei se o lobo come ração ou não, mas enfim, dando bastante carne de primeira para ele lá. E aí o lobo do bem está ali, fraco, caído,
raquítico. E a gente quer ter forças para vencer os prazeres, mas a gente não consegue, porque a gente não se sujeita àquilo que de fato é bom. Sujeitar-se a Deus. E esse texto de Tiago, no capítulo 4, ele fala da situação, da problemática que nós vimos anteriormente, a amizade com o mundo, a inimizade com Deus. Portanto, se vocês entendem essa situação, o que vocês devem fazer? E o texto diz, sujeitem-se a Deus. Sabe? É fácil. O teu lobo do bem ali está fraco, é o seguinte, se entrega a ele, sabe? Comece a trazer alimentos que vão realmente levantar ele, deixa ali o lobo ali passar fome, o lobo do mal passar fome. É simples, mas muitas vezes a gente não entende essa questão. Reconhecer as nossas fraquezas e logo após sujeitar-se a Deus. Reconhecer que esse mundo realmente ele é hostil. Você pegar teu carro hoje à noite, você vai encontrar um monte de baladas. Pô, realmente, nós estamos cercados. Estamos cercados de coisas que realmente não nos aproximam de Deus. Aí o que eu tenho que fazer? Eu reconheço isso. Reconheço que as coisas não estão fáceis. Eu vou me sujeitar a Deus. Eu vou me entregar a Deus. Eu vou realmente, me lançar aos braços de Deus. E aí tem um outro texto, que é o mesmo texto de Tiago, 3, verso 1, que diz, meus irmãos, não sejam muitos mestres de vocês mesmos, vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ou seja, aqui está aquele grupo de pessoas que se achavam o máximo. E chegava a certo ponto onde, não, eu não preciso mais de Deus. Isso é uma realidade. Não, mas eu estou tanto tempo nessa caminhada que eu não preciso mais me entregar. E acaba ele se tornando o próprio Deus. E eu conheço, infelizmente, pessoas nesse nível. Pessoas que têm um conhecimento profundo, até, é impressionante. E Tiago está falando justamente dessas pessoas. Olha, vocês não estão se sujeitando a Deus. Vocês estão assim, eu vou usar aqui um termo meu, vocês estão comendo presunto e arrotando caviar. Vocês estão assim, se achando aí a última bala do pacote. E, as coisas não são desse jeito que Deus pede a nós. E aí, Tiago faz essa crítica. Irmão, é o seguinte, olha, vocês são mestres e tal, mas é o seguinte, vocês serão julgados com maior rigor. Vocês são entendidos, vocês são esclarecidos, vocês são os caras que conhecem, entre aspas, as Escrituras, mas, em outras palavras, não vivem. Em outras palavras, vocês não se sujeitam a esse Deus. Aqui está um ponto importante, a sujeição, a entrega a Deus. Reconhecendo as fraquezas. Quando o Tiago escreve essa parte da carta, ele realmente se preocupa com essas pessoas da sua comunidade. Isso é importante frisar. Tiago não está escrevendo assim, para as pessoas que não querem nada com Deus. Tiago está escrevendo para aquelas pessoas que, teoricamente, assumidamente, dizem ser de Deus. E aí vem a preocupação de Tiago ao escrever isso. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então vocês que se acham, tomem cuidado com isso. Sujeitem-se a Deus. E aí tem um outro ponto importante. E aqui a mesma, pode passar, é esse mesmo, né? Volta um pouquinho só. Volta só o outro texto. Meus irmãos, não sejam muitos mestres, isso já foi lido. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Ou seja, Tiago fala o seguinte, vocês são sábios, mas essa sabedoria de vocês não é divina, é uma sabedoria que não tem nada a ver com Deus. Terrena. Ele fala muito isso depois nesse mesmo texto. Então é o seguinte, demonstre por bom procedimento, não apenas por conhecimento, mas pelas suas atitudes, os seus gestos, a sua maneira de se comportar no dia a dia. Então Tiago está preocupado com isso, e é por isso que eu usei esse tema, Deus, eu, você, carnaval do dia a dia. Nas paixões do dia a dia, nos prazeres do dia a dia. Como é que nós temos nos comportado, como é que tem sido o nosso procedimento, as boas obras praticadas com sabedoria. Mas há um terceiro ponto importante nessa caminhada, que é o passo da resistência. Resistir aos desejos. Eu entendo que eu sou fraco,
Eu entendo que eu preciso me sujeitar a Deus, mas também há situações, há circunstâncias que nós podemos evitar. Nós podemos, desviar a rota, o caminho, a direção que a gente está seguindo. Isso, obviamente, acontece depois do momento que você se sujeita a Deus. Aí você começa a eliminar os espaços, as frestas da sua vida. Daí, não tem esse texto, mas só para um texto de Isaías que diz que o que destrói não são as grandes raposas, o que destrói são as pequenas raposinhas. Ou seja, os pequenos detalhes, as pequenas arestas ali que vão destruir a sua vida. Por isso que nós precisamos resistir esses desejos, resistir essas coisas que nós temos aí em nossas vidas. E aí é um ponto importante, que o inimigo, o diabo, ele está sempre procurando a melhor oportunidade de derrubar você, de derrubar a igreja como um todo. E por isso, precisamos manter uma postura de defesa e também uma postura de ataque. Nos defendermos e também atacarmos. E Jesus, nós temos o melhor exemplo de como resistir ao diabo. Jesus, ele usou a palavra e o compromisso que ele tinha com o Pai. E o mesmo pode ser feito por nós. E o resultado disso, dá uma olhadinha aqui, é o verso que está aí também no seu guia, do mesmo texto de Tiago 4. Resistam ao diabo, ele faz o quê? Ele vai fugir de vocês. Resistam aos seus desejos não vão ter forças. Se há uma situação difícil com televisão, com internet, com, conversas, com amizades, a melhor coisa é fazer o quê? É se afastar. É abolir, é destruir, é realmente afastar isto que alimenta esse desejo de você querer fazer o que não deve fazer. Então, obviamente, e aí eu volto ao que eu falei no início, um bloco evangélico não é a melhor estratégia. Você vai lá no bloco evangélico, você não vai estar sozinho lá no bloco evangélico, vai ter outros blocos ali que realmente vão, atrapalhar aí os seus sentidos. Então é importante a gente entender, nós devemos fugir de tudo aquilo que nós chamamos, e a Bíblia fala da aparência que não é legal, ou seja, a aparência do mal. E aí tem um monte de cristão querendo, não, mas eu sou forte, eu sou super-herói e tal, e eu vou resistir. Não vai resistir. Porque como eu falei na introdução, na Cristextos, a nossa carne é fraca. Então a melhor coisa é fazer o quê? É se afastar. É resistir essas paixões, é resistir essas coisas que realmente não vão fazer com que nós sejamos aí vitoriosos. E um outro quarto ponto é o ponto da aproximação de Deus. Se você se afasta daquilo que realmente não agrada a Deus, você faz o que automaticamente? Você se aproxima de Deus. Aproximar-se de Deus. E aí vem aquela história, né? Não tem como você estar próximo de Deus e ao mesmo tempo perto das coisas que é igual a água e o óleo, né? Não se encaixam as coisas. Então nós, como cristãos, nós precisamos ter isso em mente, que quando eu me aproximo de Deus, automaticamente eu me afasto daquilo que não pertence a Deus. Aqui falando um pouco mais dos desejos da nossa carne. E Tiago é interessante que ele apresenta aqui uma lista, e eu queria ler o texto, um texto extenso, dizendo, olha, cheguem perto de Deus e ele vai fazer o quê? Ele chegará a vocês. E aí vem uma lista de verbos, é interessante esses verbos que Tiago usa aí, limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante de Deus, do Senhor, e Ele os exaltará. E aqui eu separei aqui a lista de verbos. Vou passar aqui a lista rapidamente. Olha só, purificar as mãos, limpar o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, humilhai-vos. É assim que nós devemos fazer quando nós nos aproximamos de Deus.
purificar as nossas mãos, coração limpo, aflito, lamentando, chorando, porque realmente as coisas não são fáceis. E aqui a gente entende que existe uma postura diferente da postura daqueles homens que se achavam autossuficientes. E aqui você vê uma postura humilde, uma postura de entrega, uma postura de contrição, porque é assim as pessoas, quando elas se aproximam de Deus. E o resultado disso, dessa proximidade com Deus, é que Deus vai se aproximar. E interessante, quando a gente vive esse mundanismo, ou vive esses desejos da carne, nós nos afastamos de Deus. E aí não tem como, mais uma vez, conciliar as duas coisas. Ou de fato, eu sou um cristão que vive de acordo com o que a palavra de Deus me pede, ou realmente as coisas não se encaixam. É por isso que veio aí essas afirmações de Tiago: olha, purifiquem as mãos, limpe os corações, chore, lamente, reconheça que você é fraco, mas chegue com essa postura para Deus, e Deus vai te dar a força para você vencer. E eu gosto muito dessa frase, essa frase ela me norteia, pode passar, essa frase eu até coloquei para você refletir lá embaixo. Quanto mais me aproximo de Deus, mais força tenho para fazer o que é correto. Esse é o segredo da vida cristã. Quanto mais perto de Deus, mais longe eu estou, mais longe eu estarei daquilo que realmente me afasta dele. Quanto mais perto de Deus, mais força eu tenho para resistir às coisas que não agradam a esse Deus. E eu acho que eu já contei essa história. Eu sei que eu contei no TA, mas só para ilustrar aqui, amarrar, wrap it up, né? Olha só, aquele pai, né, que anda com seu filho pela estrada, pela vida, e o filho pergunta ao pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? E o pai, pego assim de surpresa, olha para o filho: puxa, filho, mas que pergunta difícil essa tua. E a sabedoria do pai fez com que o pai, na hora assim, pensasse: filho, eu sei te explicar qual é o tamanho de Deus. Nossa, pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o filho, curioso, e o pai: olha, filho, olha para o céu. E o filho olha para o céu. Está vendo aquilo ali? Ele falou: o que? Ah, pai, um avião. Sim, esse é o tamanho de Deus. Mas, nossa, pai, Deus parece ser tão pequeno. Pois é, filho, esse é o tamanho de Deus. Deus está lá em cima. Passaram ali alguns minutos, algumas horas, o pai decidiu levar o filho a um aeroporto. E lá no aeroporto, o pai, com a sabedoria, falou o seguinte: filho, lembra daquela pergunta que você me fez? Eu lembro, pai. Tamanho de Deus. Olha aqui, filho, por esse vidro. E ali viu o avião bem na frente dele, né? Aqui em Guarulhos tem um vidro onde você vê os aviões pousando e tal. Eu falei: nossa, lembra? Eu lembro, pai. Você viu os dois mundos? Quando nós estamos distante de Deus, Deus parece o quê? Ser um ser pequeno. E sabe, essa é a realidade de muitos cristãos. A gente vive o cristianismo como se fosse uma mentira. E Deus está tão distante, Deus não está preocupado, e aí eu faço. Aí a vida se torna tão assim, as coisas tão habituais no dia a dia. A gente faz coisas que realmente desagradam a Deus, e enfim, Deus está longe. Mas quando você se aproxima, toma uma decisão, essa decisão eu espero que seja hoje, aí as coisas são diferentes. Porque Deus passa a ter relevância. Deus passa a fazer parte do seu dia a dia. E aí esse carnaval do dia a dia, você começa a se afastar. Porque Deus é grande. Deus é maravilhoso. Então a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas realmente. A gente precisa sujeitar a esse Deus, realmente entregar as nossas vidas nas mãos dele. A gente precisa aproximar desse Deus, ficar perto desse Deus. A gente vê que as coisas mudam.
E quando o Tiago ele escreve realmente preocupado com a nossa vida, com a nossa caminhada. Ele fala, olha, a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Não existe, sabe, negócio, não existe negociar. Tá? Não, pastor, não, Deus. Falando até pastor, não, Deus, mas é só um pouquinho, vou ali e tal, faço aquilo, faço aquilo. Não existe isso com Deus. Ou você é de fato, ou você não é. Ou você entende quais são os planos de Deus. Lembra o texto que a gente leu? Que essas pessoas faziam, mas aí elas não vivenciavam os planos de Deus para a vida delas. Elas não alcançavam ali o que realmente Deus queria para a vida delas. Quando Jesus fala de ter uma vida em abundância, é essa vida. Uma vida cheia da presença de Deus. Mas, o que nós fazemos? Nós vivemos ali a meio copo. Talvez nem a meio, mas apenas um quarto do copo. E abro aspas da presença, da experiência com Deus. Nós não transbordamos porque nós estamos distante. E aí o que Deus pede para nós, o que Deus pede para você, o que Deus pede para mim? Um compromisso cristão genuíno com Ele. Uma vivência real, uma experiência real com Ele, não apenas, sabe, uma vida vazia. Porque uma vida vazia é uma vida realmente... Aliás, é até um desperdício, né? Porque você vive uma vida vazia com Deus, aí faz as coisas lá fora, vive aquela culpa e acaba você não sendo feliz em lugar nenhum. É por isso que tem um texto muito clássico da Bíblia, dentro da narrativa bíblica, que fala lá em Apocalipse 3, né? Olha, vocês não são nem quentes nem frios, vocês são mornos. Aí fica aquela coisa, sabe, enjoativa. Você não acaba não aproveitando, entre aspas, o que você gostaria de aproveitar, que é o mundo, e acaba não usufruindo da plenitude de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. E aí eu gosto dessa frase, a última frase, eu acho que eu coloquei para vocês aí no guia, de John Wesley. Olha que coisa linda essa frase é marcante. A conversão, ou seja, ela tira o cristão do mundo. A partir do momento que você se depara com a palavra de Deus, a partir do momento que você se depara com essa beleza que é Jesus Cristo, ela, sabe, vai te tirar dessa vida que a gente conhece como mundo, o mundanismo. Mas a santificação, ela tira o mundo do cristão. É fantástico isso. E esse processo de santificação é um processo interessante, porque não é um processo assim, é um processo de uma caminhada com Deus. Quanto mais você caminha com Deus, mais força você tem para vencer aquilo que não agrada a Deus. Isso é santificação. A partir do momento que você conhece a Cristo, você entende, opa, eu tenho que fazer uma conversão, eu tenho que mudar a minha rota, a minha trajetória. E preciso caminhar na direção de Cristo. E quando eu caminho nessa direção de Cristo, isso é santificação. Então é o processo que eu vou andando, vou caminhando, vou cada vez mais me santificando. E santificar-se quer dizer separado para Deus, estar com Deus, junto com Deus. Então essa é a minha caminhada, essa é a minha trajetória. E a pergunta que eu faço para ti nessa tarde, qual é a sua postura com relação àquilo que nós olhamos, àquilo que nós ouvimos, àquilo que nós observamos nessa tarde? Será que podemos buscar esse auxílio divino, essa ajuda de Deus para um crescimento espiritual e sair talvez dessa mornidão, dessa vida, sabe, que não está completamente cheia? Ou continuaremos nesse processo, Deus, eu e o carnaval do dia a dia? Porque o ideal seria Deus e você apenas. Deus e você apenas. E os prazeres do mundo, os prazeres do dia a dia, deixados de lado. E mais uma vez, eu estou aqui falando de algo sério, que, mas então, pastor, quer dizer que a partir de hoje eu posso viver 100%. Essa seria a vontade de Deus, mas Deus sabe das nossas fraquezas. Mas o ponto é nós não alimentarmos constantemente esses carnavais dentro de nós. É deixar com que Deus cresça dentro de nós e que esses desejos cada vez mais venham a diminuir. E nós não teremos prazeres ou prazer nesses desejos externos. Eu queria orar por você. Queria colocar a sua vida nas mãos de Deus. Pedir para que Deus te ajude, pedir para que Deus realmente possa estar contigo nessa caminhada.
Porque eu sei, a caminhada não é fácil. Mas há um texto da Bíblia que diz que em Cristo, em Deus, em Jesus, nós somos mais do que vencedores. E Paulo ainda diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Deus quer para a tua vida. É isso que Deus quer para a minha vida. E oro todos os dias, Deus, me ajude cada vez mais a fazer a tua vontade. Para você também que nos assiste, que Deus também possa te abençoar. Deus conhece suas lutas, Deus conhece os problemas que rodeiam a sua casa. E Deus, Ele quer te dar vitória. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Colocar a sua vida nas mãos de Deus. Pedir para que você feche seus olhos agora. E nessa oração eu gostaria que você conversasse a sós com Deus. Falasse um pouquinho com Ele das suas lutas. E pedir para que Deus te ajude nessa caminhada e te ajude nessa jornada a vencer esses desejos. Só você e Deus sabe quais são esses desejos. Então feche seus olhos e converse um pouco com Deus, você a sós com o Senhor. Grandioso Deus, mais uma tarde, nós estamos aqui reunidos, quase noite. Aqui nós observamos alguns textos da Bíblia, alguns versos, que trazem à nossa mente a necessidade de mudança, de postura, de comportamento. E para isso, ó Pai, nós entendemos que sozinho nós não somos capazes. E precisamos desse auxílio, dessa ajuda que vem do alto, que é o Teu auxílio, Senhor. Abençoe a cada um que se faz presente aqui, cada pessoa, cada homem, cada mulher. Tu conhece as lutas, Tu conhece o dia a dia, as batalhas, as guerras. E Tiago falando dessas guerras, dessas contendas que há entre nós, essas lutas internas. Por favor, Senhor, nos ajude. Estamos em meio a uma festa popular no Brasil, em alguns países do mundo também. Mas pedimos a Deus, nos afaste dessas coisas. Nos afaste das coisas mundanas. Nos afaste dos prazeres e dos desejos carnais. E que nós possamos alimentar aquilo que realmente importa. Que é alimentar o nosso espírito com as coisas espirituais. Olhando para o alto, olhando para as coisas do alto. E fechando os olhos para as coisas terrenas. Abençoe essa comunidade. Abençoe as pessoas que aqui estão e aquelas que não puderam vir também. Alguns estão viajando por conta do feriado. Que o Senhor possa alcançar essas pessoas. Abençoe aquelas pessoas também que estão nos assistindo nesse momento. Tu conhece a dor, Tu conhece a luta dessas pessoas também. Ajuda-nos, Senhor, a acertar mais e a errar menos. E fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós teremos agora uma música para terminar aqui, um instrumental, e logo após teremos um coffee break. Então, suba, não vai embora não, para a gente conversar, trocar uma ideia e partilharmos alguns bons momentos juntos.